A Vida Mentirosa dos Adultos, capítulo 3. Foi uma empreitada árdua em uma cidade como Nápoles, habitada por famílias com numerosas ramificações, que mesmo entre as brigas mais sanguinolentas nunca cortavam de fato os laços. Meu pai vivia, ao contrário, com absoluta autonomia, como se não tivesse parentes consanguíneos, como se tivesse sido autogerado. Naturalmente, eu via com frequência os pais e o irmão da minha mãe. Todos eram pessoas afetuosas que me davam muitos presentes e até a morte dos meus avós, primeiro foi o vovô, um ano mais tarde, a vovó. Desaparecimentos repentinos que me perturbaram, minha mãe chorou como chorávamos nós, meninas, quando nos machucávamos. Até meu tio ir trabalhar longe, tivemos com eles ótimas relações muito frequentes e alegres. Dos parentes do meu pai, por outro lado, eu não sabia quase nada. Apareceram na minha vida em raras ocasiões, um casamento, um enterro, e sempre com um clima de afetuosidade tão falso que eu só conseguia sentir o incômodo dos contatos forçados. Cumprimente o vovô, deu um beijo na tia. Por aqueles parentes, portanto, eu nunca havia sentido grande interesse, até porque depois daqueles encontros, meus pais ficavam nervosos, de comum acordo, os esqueciam como se tivessem sido envolvidos em uma encenação de pouco valor. Também devo dizer que se os parentes da minha mãe viviam em um espaço preciso, com um nome sugestivo, o bairro chamado Museu, eram os avós do museu, o espaço no qual os parentes do meu pai moravam era indefinido, sem nome. Eu só tinha uma certeza: para ir até eles era necessário descer cada vez mais até a mais funda das profundezas de Nápoles. E a viagem era tão longa que eu achava naquelas ocasiões que nós e os parentes do meu pai moravam em duas cidades diferentes. Por muito tempo isso me pareceu verdade. Nossa casa ficava na parte mais alta de Nápoles, e para ir a qualquer lugar precisávamos descer. Meu pai e minha mãe desciam de bom grado, só até o Vomero, ou, já um pouco contrariados, até a casa dos meus avós no museu. E tinham amigos sobretudo em Via Soares, na Piazza degli Artisti, em Via Luca Giordano, em Via Scarlatti, em Via Cimarosa, ruas que eu conhecia bem porque ali também moravam muitos dos meus colegas de escola. Sem falar que todas essas ruas levavam ao parque da Vila Floridiana, um lugar que eu adorava, onde minha mãe me levava para tomar sol e ar desde quando eu era recém-nascida e no qual eu havia passado horas prazerosas com duas amigas da primeira infância, Ângela e Ida. Só depois daqueles tapônimos, todos alegremente coloridos por plantas, fragmentos de mar, jardins, flores, brincadeiras e boas maneiras, começava a verdadeira descida, aquela que meus pais consideravam incômoda. Para trabalhar, para fazer compras, para a necessidade que principalmente meu pai tinha de estudar, de encontrar pessoas e debater, eles desciam cotidianamente, na maioria das vezes de transporte funicular, até a Chiaia, até Toledo, e de lá avançavam até a Piazza Plebiscito, até a Biblioteca Nacional, Porta Alba, Via Ventaglieri, Via Foria e no máximo até a Piazza Carlo III, onde ficava a escola na qual minha mãe lecionava. Aqueles nomes eu também conhecia bem, meus pais os pronunciavam de maneira recorrente, mas não costumavam me levar com eles e talvez por isso não me suscitassem a mesma felicidade. Fora do Vomero, eu me sentia pouco ou nada à vontade na cidade. Aliás, quanto mais nos deslocávamos na planície, menos eu a conhecia. Era natural, portanto, que as áreas onde moravam os parentes do meu pai tivessem aos meus olhos as características de mundo ainda selvagens e inexplorados. Para mim, não apenas faltava um nome a essas regiões, mas pela maneira como meus pais as mencionavam, elas me pareciam de difícil acesso.
Cada vez que tínhamos de ir até lá, meus pais, que geralmente eram enérgicos e bem dispostos, pareciam especialmente cansados, ansiosos. Eu era pequena, mas a atenção e os diálogos entre eles, sempre os mesmos, me marcaram. André, dizia minha mãe, com sua voz esgotada. Vista-se, temos que ir. Mas ele continuava a ler e a sublinhar livros com o mesmo lápis que usava para escrever em um caderno ao seu lado. André, está ficando tarde. Eles vão ficar irritados. Você está pronta? Estou. E a menina? A menina também. Então meu pai largava os livros e cadernos abertos sobre a escrivaninha, vestia uma camisa limpa, o melhor terno, mas ficava silencioso, tenso, como se estivesse repetindo mentalmente as falas de um papel inevitável. Enquanto isso, minha mãe, que estava tudo menos pronta, não fazia outra coisa além de verificar o próprio aspecto, o meu, o do meu pai, como se só uma roupa adequada pudesse garantir que voltaríamos para casa todos os três sãos e salvos. Enfim, era evidente que, em todas aquelas ocasiões, eles julgavam ter que se defender de espaços e pessoas sobre as quais, para não me incomodar, não me diziam nada. Mas eu, de todo modo, percebia a ansiedade anômala daquela situação. Aliás, eu a reconhecia sempre existira, talvez fosse a única lembrança de angústia em uma infância feliz. O que me preocupava eram frases desse tipo, pronunciadas em um italiano que parecia, não sei como explicar, degradado. Por favor, se Vitória disser alguma coisa, finja que não ouviu. Quer dizer, se ela bancar a louca, eu fico calado? Isso mesmo, lembre-se da Giovanna. Tudo bem, não fica tudo bem se não é verdade. É um pequeno esforço. Ficamos lá meia hora e voltamos para casa. Eu não lembrava quase nada daquelas saídas. Murmúrios, calor, beijos, distraídos na testa, vozes dialetais, mau cheiro, que provavelmente todos nós emanávamos por causa do medo. Esse clima me convenceu ao longo dos anos que os parentes do meu pai, silhuetas ululantes de repugnantes recompostura, em especial aquela tia Vitória, a mais sombria, a mais descomposta, constituíam um perigo, embora fosse difícil entender que perigo era aquele. A área em que moravam devia ser considerada arriscada? Avós, tios, primos também eram perigosos ou só a tia Vitória? Os únicos informados pareciam ser meus pais, e agora que eu sentia a urgência de saber como era minha tia, que tipo de pessoa ela era, precisaria me dirigir a eles para resolver a questão. Mas mesmo que os questionasse, o que eu obteria? Eles me liquidariam com uma frase de benévola negação. Quer ver sua tia? Quer ir à casa dela? Para quê? Ou ficariam alarmados e procurariam nunca mais mencioná-la. Por isso pensei que antes de qualquer coisa eu devia procurar uma foto dela.